Raabe é um dos nomes mais improváveis que encontramos na Bíblia. Sempre que aparece, vem acompanhada de um rótulo: a prostituta. Em uma época em que a reputação definia a vida de uma mulher, esse era um título carregado de vergonha. Mas é justamente por meio dela que Deus nos mostra um retrato vívido de sua graça e de sua redenção. A história dessa mulher se passa por volta de 1400 a.C., no tempo em que Josué liderava Israel para conquistar Canaã. Jericó era uma cidade-estado, fortificada e estrategicamente localizada para controlar as rotas comerciais e militares da região. Seus muros eram imponentes e a idolatria de seu povo era símbolo de segurança e autossuficiência. Ali, deuses como Baal e Astarote eram adorados com rituais que incluíam prostituição cultual e até sacrifícios de crianças. E é nesse cenário que vive Raabe, uma mulher à margem, sobrevivendo como prostituta, provavelmente em uma hospedaria construída junto ao muro da cidade. Aos olhos humanos, ela era alguém sem futuro, sem dignidade, sem espaço no plano de Deus, mas aos olhos de Deus, ela era um vaso, pronto para ser transformado. Quando Josué envia 2 espias para observar Jericó, eles acabam hospedados na casa de Raabe. E isso não foi uma coincidência. Deus já estava movendo as peças para que aquela mulher fosse alcançada. Ela já havia ouvido falar sobre o Deus de Israel, sobre como ele abriu o Mar Vermelho e derrotou reis poderosos. Essas notícias geraram nela algo que nem a religião da sua cidade, do seu povo, da sua cultura podia oferecer: fé no Deus vivo. Raabe não precisou ver para crer. Ela reconheceu a soberania do Senhor e decidiu mudar de lealdade. Ao esconder os espias, ela arriscou sua própria vida. Mas sua fé não foi apenas uma crença interna. Ela se traduziu em ação corajosa, numa confissão poderosa onde ela diz: o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Mais do que salvar a si mesma, Raabe intercede por sua família. Ela pede que todos os que estivessem dentro de sua casa fossem poupados. E essa preocupação revela que a fé verdadeira não pensa apenas no seu próprio destino, mas também na salvação dos outros. E os espias dão para ela um sinal: um cordão escarlate na janela. Esse detalhe é riquíssimo em significado. Assim como o sangue do cordeiro na Páscoa livrou os hebreus da morte no Egito, o cordão vermelho apontava para o sangue de Cristo, que nos cobre e nos resgata da condenação. O que salvou Raabe não foi a cor do fio, mas o Deus que honra os sinais da aliança. O resultado dessa história vai muito além de sobreviver à queda dos muros de Jericó. Raabe é incorporada ao povo de Israel, casa-se com Salmão da tribo de Judá e se torna mãe de Boaz. Sim, aquele mesmo Boaz que mais tarde se casaria com Ruth. Ela entra para a genealogia de Davi e mais adiante para a genealogia de Jesus. O que era vergonha se tornou honra, o que era rejeição se tornou lugar de pertencimento. Mas a história de Raabe não é só sobre ela. De certa forma, somos todas Raabe. Assim como ela, estávamos afastadas de Deus, presas em nossos pecados e sem direito às promessas, mas pela graça ouvimos falar de Cristo, do que Ele fez, e nós cremos e fomos salvas pelo cordão escarlate da cruz. A vida de Raabe também nos ensina que Deus não apaga nosso passado, como se ele nunca tivesse existido, mas Ele o ressignifica. Aquilo que antes era motivo de vergonha, Ele transforma em testemunho. Traumas, dores e marcas não desaparecem, mas passam a contar uma nova história, a de que a graça é mais poderosa que qualquer rótulo ou ferida. Hoje Deus nos chama à mesma entrega que fez Raabe, reconhecer quem Ele é, mudar de vida e agir com fé. Ele nos convida a confiar que, assim como as muralhas de Jericó caíram, os muros que nos prendem, culpa, medo, feridas, também pode cair diante da sua presença. E assim como ela pediu pela sua casa, nós também podemos interceder por nossa família. Podemos crer que o Deus que salvou uma prostituta e sua família inteira é o mesmo que pode resgatar lares, restaurar vínculos, reescrever destinos. No final, a mensagem é simples e poderosa. O passado não precisa definir o futuro. Pela fé em Cristo, podemos sair do rótulo da vergonha para o lugar de honra que Deus preparou para nós.